Graça e paz, queridos irmãos, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele toda a honra e toda a glória. Que Deus esteja abençoando a vida de cada um de vocês, a cada um de nós, servos dEle, para que possamos continuar neste combate, nesta lida, ou nesta lide, né? Para vivermos de acordo com o seu querer, com a sua vontade. Amém, queridos? Que Deus abençoe a vida dos seus familiares, a sua saúde, a sua fé, e que você continue crescendo em graça, em beleza, em santidade diante do Senhor. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor? Hebreus capítulo de número 12, Hebreus 12, versículo de número 4. Preste bastante atenção no texto da palavra do Senhor nesta boa oportunidade. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue. Vou lê-lo novamente. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue. Forte esse texto, não é? E que o Senhor venha falar ao meu e ao seu coração através dele. Com respeito às provações que nós, como servos do Senhor, passamos, e passamos mesmo, porque se não estivermos passando provações, é porque há alguma coisa errada conosco, uma vez que somos servos do Senhor, uma vez que combatemos o pecado, uma vez que contrariamos todas as investidas do mundo, mesmo estando nele, mesmo vivendo nele, nós precisamos cabalmente nos constituirmos inimigos do mundo para nos constituirmos amigos de Deus. E Jesus deixou isso muito bem claro, que não há como sermos amigos do mundo e amigos de Deus. Ou servimos a um e aborrecemos o outro. Servir os dois não há possibilidade. Então a gente volta aqui ao texto, queridos, o versículo de número 4 de Hebreus 12. Ora, na vossa luta contra o pecado, aí eu já entendo logo nessa primeira parte deste texto, deste versículo, que há uma luta que não é fácil. A gente não enfrenta o pecado sem lutarmos, sem termos esforços. A gente não vence o pecado sem sacrificar aquilo, muitas das vezes, que nós amamos muito. Não é? Aquela mania, aquele entendimento, aquele conceito, aquele pecado que está escondidinho lá, aquela malícia, aquele desejo ardente, carnal. Não há como lutarmos contra o pecado sem que não haja esforço por nossa parte. Então, ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue. Claro que a expressão aqui é muito forte, e o é mesmo, é forte mesmo. É importante que nós entendamos que a intensidade da vida que nós precisamos viver diante do Senhor, muitas das vezes há a possibilidade ou a necessidade de até mesmo sangrarmos, até mesmo de forma literal, se houver a necessidade. Mas existem batalhas muito grandes, batalhas espirituais, que nós só venceremos se estivermos munidos, se estivermos capacitados para tal. O apóstolo Paulo, aos crentes em Éfeso, no capítulo de número 6, ele fala sobre isto. Que havendo feito tudo direitinho, permaneça firmeza, tomando toda a armadura do Senhor. Toda a armadura. Aí ele descreve todas os itens
de uma armadura, comparando com a armadura de um soldado, comparando com a armadura espiritual que cada um de nós precisa ter. Então não há como a gente ir de cara limpa, a gente ir com a nossa vida toda errada para vencer uma situação de pecado, para vencer uma tentação que está sempre diante de nós. Não há como. Então, na luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue. Então, resistência, porque quando eu penso em resistência, eu penso em força, em resignação, em estar ali e não abrir a guarda, e não ceder, não é? Imaginem, por exemplo, em uma situação em que uma pessoa esteja sendo torturada, quando ela é fiel àquele propósito, àquele objetivo, seja ele qual for, ele dá a sua vida, o maltratam, batem nele, na pessoa, não é? O agridem, torturam de todo jeito, mas ele não abre a sua boca para deletar, para dizer algo que venha comprometer, por assim dizer, todo o grupo. Então, resistência até ao sangue, até se preciso for sangrar, não abre a guarda, não venha delatar quem quer que seja. Então, aí o texto continua ainda. E estais esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaies, quando por ele és reprovado. O Senhor pode nos reprovar se nós estivermos numa situação de ser reprovados. Mas ele também nos aprovará, estará conosco numa situação de aprovação. E é tão importante, queridos, quando a gente passa por uma situação de tentação, de provação, e a gente resiste, por mais que a gente sofra perdas, mas depois a gente sente aquela satisfação de ter feito a vontade de Deus, aquela satisfação de não ter decepcionado ao Senhor que me alistou, ao Senhor que me ama, ao Senhor que quer o melhor para mim, né? Porque o Senhor, ele corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Então, claro é que o Senhor, ele não vai sair corrigindo e açoitando e disciplinando se não houver necessidade de açoite nem disciplina. A gente percebe, queridos, que um pai ele não vai disciplinar o seu filho se o filho andar corretamente. É tão bom quando a gente ouve testemunho, né, de um pai dizendo: poxa, graças a Deus, eu nunca precisei levantar a mão para o meu filho, eu nunca precisei usar da vara, eu nunca precisei falar de forma áspera com ele, porque ele sempre foi um bom filho, porque ele sempre foi atento, porque ele sempre foi obediente, ele sempre foi educado, atencioso. Querido, isso é importante demais, né? Então, muitas das vezes, por causa da nossa rebeldia, por causa do nosso pecado, às vezes a gente incorre em erros. E quando a gente incorre em erros, então o Senhor ele nos corrige. Olha, não é assim. O Senhor, ele nos açoita. Lá em Apocalipse capítulo 3, 19, próprio Jesus, né, fala, o apóstolo João registra, quando diz: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Então o arrependimento precisa vir para que haja o mover do Senhor, o perdão do Senhor, o agir de Deus na nossa vida. Aí continua dizendo assim: e para a disciplina, o versículo 7, que perseverais, Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrija? Não se estás sem correção, ou melhor, mais se estás sem correção, de que todos se têm tornado participante, logo sois bastardos e não filhos.
Se não há correção para o filho, logo, não tem correção porque não é filho. Ele está errante, não é o meu filho, eu não vou corrigi-lo. Não é? É um bastardo. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. E realmente, hoje em dia, lamentavelmente, muitos filhos não respeitam os pais e sofrem as penas por conta disso. Quantos jovens estão morrendo aí prematuramente porque são rebeldes para com seus pais? Que a gente vê a palavra de Deus, né? Efésios capítulo 5, que mandamento com promessa de Deus é honrar a pai e a mãe, mandamento com promessa, para que os dias se prolonguem sobre a terra. Como a gente vê filhos aí que estão sendo ceifados tão cedo, né? Porque não honram a pai nem a mãe. Hoje em dia, então, isso está desta forma. Mas antes, queridos, os filhos honravam mais os pais, né? Então, os pais, segundo a carne, corrigiam e os filhos respeitavam. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Olha só a promessa. Então, uma vez estando submisso aos pais carnais, e muito mais ao Pai espiritual, nós vamos viver. E vida plena, e vida em abundância, em vida abençoada, aqui mesmo nesta terra. Pois eles nos corrigiam por um pouco de tempo, os nossos pais, segundo melhor lhe parecia, né? Às vezes a gente pode dizer, meu pai me disciplinou, mas ele está errado. Não, pai e mãe não erram nesse sentido, porque ama o filho. E quando o pai ou a mãe chega a disciplinar o filho, ele o faz por amor, para ver o filho bem, não é assim? Então eles fizeram por um pouco de tempo segundo melhor lhe parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Aí diz ainda, toda disciplina com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, e não é mesmo. Quem está sendo disciplinado chora, fica triste, puxa vida, né? Mas é um momento de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados do fruto da justiça. Por isso, restabeleceu as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Então, a disciplina ela é importantíssima, ela é fundamental para andarmos segundo os preceitos do bom senso, da normalidade, né? E voltando a dizer, combatamos o pecado. Combatamos para que ele seja vencido. Através da nossa resignação, através da nossa vida na presença do Senhor, que a nossa luta contra o pecado seja uma constante, porque todo dia, todo instante o pecado vem, as tentações, os convites, e nós precisamos estar diante do Senhor em santidade, porque, como diz o versículo número 10, para sermos participantes da sua santidade, por isso passamos por disciplinas, ainda que de repente doa, e dói mesmo, ainda que de repente nos constranja, e precisa nos constranger mesmo, para que haja mudança. Então, meu amado, vamos viver assim, e lute contra o pecado, lute contra as mazelas desta vida, se necessário for até, se preciso, sangrarmos para isto, mas a causa será sempre digna. Amém? Vamos orar.
Deus Santo, Deus de amor, Deus de graça, de beleza, Deus que nos ama ao ponto de nos disciplinar e o faz porque nos ama. Ó Deus, que nós resistamos ao pecado, ó Deus, que de tão perto nos rodeia, como diz a tua palavra também no autor aos Hebreus, nesse mesmo capítulo. Pecado que de tão perto nos rodeia. Que nós possamos correr com paciência, com perseverança, a carreira que nos está proposta, olhando tão somente para o Senhor Jesus, autor e consumador da nossa fé. Dá ao Deus que vivamos uma vida de retidão, de resignação e de luta contra o pecado, para vivermos uma vida de santidade diante do Senhor. Perdoa, Deus, os nossos muitos pecados e nos aproxime, ó Deus, da tua santidade, do Senhor. Que haja, ó Deus, por parte de cada um de nós o desejo de viver uma vida santa na tua presença. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que Deus em Cristo nos abençoe. Mais uma vez a minha querida igreja, Igreja Batista de Sacramento, que todos sejam achados pelo Senhor em graça, em santidade, em alegria, em conforto, em presença de Deus. Até a próxima oportunidade. Que Deus em Cristo nos abençoe. Fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém?